pessoas idosas. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive e tenho, né? Continuo tendo com a minha mãe, né? A primeira pessoa que eu fiz a adequação da casa foi na própria casa da minha mãe. Então é bem interessante as coisas que eu descobri no processo e é um dos trabalhos que eu ofereço aqui no Experimente Organizar, né? E então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática, né? De como organizar, como adaptar, na verdade, a casa para pessoas idosas. Então eu vou só compartilhar aqui uma telinha aqui para mostrar que esqueci, né? Adaptação de adaptação para a casa de idosos. Esse é o tema da nossa live de hoje. Essa live vai ficar aqui no IGTV e também vai para o YouTube. E depois, se você acha interessante, compartilha. E esse é um trabalho novo que eu estou oferecendo agora, virtual, né? Que é possível a gente fazer uma adequação de organização, adaptação da casa do idoso no formato virtual. A gente entra com subsídios e conversa, e é possível fazer isso nesse momento que a gente não pode estar entrando na casa de ninguém, né? Então, gostaria de compartilhar aqui a minha experiência. Então, a live de hoje é dicas para a adaptação da casa de idosos, né? E como é que a gente pensa no idoso, né? Quem é a pessoa idosa? Então eu fui buscar alguns subsídios aí lá no estatuto, no próprio estatuto do idoso, que é a lei 10.741 de 1º de outubro de 2003. E no artigo 1 está dizendo que é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, uma pessoa com 60 anos, ela já está na classificação já do idoso. E por esse estatuto, né, ele está dizendo que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, né, e a gente precisa, e é assegurado por lei, né, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da saúde física e mental, o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. É muito bacana isso. E o artigo 3, então vai entrar um pouquinho aí nessa parte que eu gostaria de abordar. O artigo 3, ele diz, é obrigação da família, da comunidade e da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e a convivência familiar e comunitária. Então, isso significa que a gente tem bastante responsabilidade, né, sobre os nossos idosos. E a maioria das famílias tem um idoso para estar zelando. Acho que essa é a palavra que a gente poderia estar usando aqui. Eu, nesse momento, peguei duas classificações que eu acho que fica mais fácil da gente entender, que a gente tem aquele idoso que é autônomo, né? Como que é? Esse idoso, ele mora sozinho, né? Ele faz a sua comida, ele toma seus remédios, ele lava sua roupa, ele faz compras, ele dirige e ele viaja sozinho. Esse é um idoso autônomo, né? Aí a gente pode dizer que tem aquele autônomo parcial. Ele mora sozinho, ele faz a sua comida, ele toma seus remédios, né? Ele lava a sua roupa, mas ele depende de alguém para estender a roupa no varal, que é o caso da minha mãe. Eu vou citar vários exemplos aqui que a minha mãe, ela tem uma autonomia parcial,
né? Ela não faz compras, então ela faz listas de compras para a gente fazer compra para ela. Então ela depende da gente. Ela não dirige e não viaja sozinho. Então eu classifiquei esse como um autônomo parcial. Depois a gente tem um dependente parcial. Mora sozinho, mas não dorme sozinho, né? Sempre tem alguém que vem dormir com a pessoa. Ele não faz a comida, ele não toma os remédios sozinho, ele precisa de alguém, ele não lava a roupa, ele não faz compra, não dirige e não viaja. Esse é um dependente parcial. E depois a gente tem aquele que é dependente total. O dependente total, ele não mora sozinho e precisa de um cuidador o tempo todo. Ele não faz a comida, ele não toma os remédios sozinhos, ele não lava a roupa, não faz compra, não dirige e não viaja. Então, esse é o dependente total. Ele precisa totalmente da nossa ajuda para poder estar vivendo, né, a vida dele. E aí, mediante essa conversa nossa, a gente precisa entender, né, que os nossos idosos, às vezes, eles não aceitam de pronto a nossa intervenção, a nossa ajuda. Né? Ele acha que ele pode sempre, né, ele sempre pode estar fazendo as coisas. E a minha mãe foi uma pessoa assim, né? A minha mãe, ela sempre teve muita autonomia e aí o que que acontece? Foi difícil para ela admitir, né, que em alguns momentos ela precisaria da gente. Então aí a gente deixa uma pergunta aqui, né? Em que momento o idoso precisa de ajuda? E aí a gente foi buscar algumas respostas para isso, né? Em que momento é que ele precisa de ajuda e que a gente tem que entrar e fazer realmente uma intervenção na casa, né? É possível também fazer a intervenção na casa, né? Como é que isso acontece, né? A gente não pode chegar na casa da pessoa simplesmente e começar a jogar tudo fora e fazer as coisas do jeito que a gente acha que é bom para a gente, né? Na verdade, tem que ser bom para a pessoa, né? E aí eu fui buscar subsídio e aí a resposta é assim, que não existe uma resposta exata para essa pergunta, porque depende muito do estado que cada idoso está nesse momento, né? Normalmente ele vai precisar de supervisão quando está com problema de locomoção ou cognição e isso coloca ele em risco. Por exemplo, ele pode estar bem para tomar banho sozinho, se vestir, mas já esqueceu a panela acesa no fogo 3 vezes. Isso coloca a integridade física dele em risco. Então a gente tem que começar a perceber isso. A outra coisa é a gente precisa ter a ideia de que está tudo certo porque o idoso está lúcido, né? Então ele é lúcido, está tudo certo. Ele vai ao médico, ele toma os medicamentos sem reclamar, mas isso não é indicativo de que a família não deva investigar e certificar que realmente, né, tudo caminha bem. Né? A gente precisa desconfiar disso. A incapacidade física é mais fácil de ser aceita e percebida do que a diminuição da cognição. Né? E alguns sinais podem ajudar a realizar esse acompanhamento. A gente precisa ficar sempre de olho. Então, fique atento aos sinais de que a saúde dele não está bem e pode ser necessário interferir. Para nós, a interferência aconteceu quando a minha mãe caiu na rua, né? E a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí nós fomos descobrir que ela tinha pressão alta e tinha algumas coisas fora do padrão, né? Então, daí a gente passou a olhar melhor para isso, né? Então, dessa forma, ela não pôde mais continuar sozinha. A gente tem tem um material aqui também que nos ajuda a perceber que esse idoso, em determinado ponto, ele precisa da nossa supervisão constante, né? Em que momento ele precisa dessa supervisão, né? Quando acidentes recentes ou quase acidentes acontecem. Então a gente tem que ficar mais de olho nisso, né?
Quando ele tem nesse acidente, a recuperação é muito lenta. Então a gente já percebe que já está tendo aí uma dificuldade na recuperação. Né? A pessoa tem dificuldade em gerenciar atividades cotidianas. Eram coisas fáceis de fazer, mas a pessoa já está tendo dificuldade com isso. Perda ou ganho de peso visível. No caso da minha mãe, ela perdeu bastante peso, mas em outros casos a pessoa passa a pesar mais, né? Então isso também dificulta locomoção, dentro e fora de casa. A pessoa tem mudanças na aparência, ou seja, às vezes ela não quer mais tomar banho, ou aquelas que quer tomar 10 banhos por dia, né? Quando acontecem algumas vezes acontece de ter coisas quebradas ou queimadas dentro de casa. Começa a quebrar muita coisa ou queimar, né? Esquece o fogão ligado, derruba o leite, queima café, e a gente olha, começa a ver algumas coisas aí no fogão. Isso também é um sinal. Bolo, torta e descontrole financeiro. Olha que interessante, né? Ou a pessoa começa a querer doar muito dinheiro, né? Em alguns casos a pessoa acha que ela pode ficar doando o dinheiro da aposentadoria dela, ou quer gastar, né, com coisas desnecessárias, né? E aí o que que acontece? Existe um momento em que a gente pode pôr a mãos à obra, né? Então o que que acontece? É o momento em que a gente vai ter que interferir de fato, né? Então, essa mãos à obra que eu vou compartilhar aqui foram alterações que nós fizemos na casa da minha mãe e que deu muito certo. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, que eu aqui do Experimente Organizar, eu tenho essa habilidade, essa formação aí, e eu posso te ajudar, né, a adaptar a casa do seu familiar, né? E a gente está podendo fazer isso agora virtualmente, né? Estou abrindo esse leque de oferta de serviços aqui do Experimente Organizar para oferecer esse serviço de organização, adaptação da casa do idoso, né? E aí a gente chega um momento, então, em que a gente tem que arregaçar as mangas e fazer mesmo coisas, alterações na casa, ajudar mesmo o idoso, porque ele precisa disso, mas tem que ser com muita delicadeza, eu acho, né? A gente precisa conversar bastante e fazer ele entender que você não está tirando a autonomia dele, né? Você está vindo ajudá-lo, né? Ajudar nesse momento em que ele está passando, a idade, né? A idade vai chegando e a pessoa vai tendo suas limitações. Então, a gente não precisa ficar preocupado com isso. Todos nós vamos passar por isso. E a gente pode até ir treinando. A gente treina com o nosso pai e com a nossa mãe, e para a gente fazer para nós mesmos depois. Então, quais são as coisas que a gente pode fazer para ajudá-los, né? Na casa toda, a gente retirar tapetes, né? A minha mãe tinha um grande tapete na sala, então a gente retirou o tapete. Ela tem alguns pequenos tapetes. Ela tem um tapete pequeno no banheiro, ela tem um pequeno tapete na cama dela, ao lado da cama, e um na cozinha, né? E a gente cuida bastante para que ele não seja liso, né? Então a ideia retira todos os tapetes, e se precisa colocar algum, troca por antiderrapante, né? Então essa foi a primeira coisa. Minha mãe sofreu um baque com isso, porque ela gostava muito do tapete, e isso eu precisei fazer e não teve jeito, né? A gente tirou o tapete dela. Uma outra coisa que a gente pode fazer na casa toda é proteger as quinas de mesa, de armários, de sapateiras, de móveis, né? Então, existe protetores de quina, né? Que você coloca, e isso ajuda eles ficam com a pele muito delicada. Então, todo arranhão, né? Já é assim bastante
fica bastante machucado, tal. Então, esse protetor de quina é legal. No banheiro, a gente pode fazer algumas intervenções assim. O box, o ideal, o box seja de porta de correr, né? E até estava lendo coisas mais novas que fossem portas não de vidro, mas portas de outro material. Porque se ele cair no banheiro, ele pode se machucar, que essa porta de vidro pode quebrar. Mas se for para escolher ainda, que seja porta, box com porta de correr. O assento sanitário, o ideal é aquele assento sanitário elevado, né? E aí ele tem esse modelo aqui, né? Que a gente comprou numa loja e você não precisa trocar a caixa acoplada. Ele se encaixa no próprio sanitário e ele é rosqueado, né? E ele fica perfeito. E aí ele tem essas alças que ajudam o idoso a se sentar e levantar, e é um assento elevado, né? Não precisa. Geralmente os sanitários são muito baixos, então a gente coloca esse assento elevado. Cadeira de banho dentro do box. Foi uma coisa que a gente também colocou e que ajudou bastante a minha mãe, né? Porque eles não conseguem mais tomar banho em pé. Então a cadeira de banho vem para ajudar, é tudo de bom. E uma última alteração que nós fizemos agora foi trocar a torneira, que era de girar, aquelas torneiras de girar, para a torneira de monocomando, né? Ela só levanta esse comando aí e a torneira abre ou fecha. Isso facilitou bastante a vida dela. A adaptação para o quarto, na verdade, assim, a gente tem muitas alterações. Eu vou só falar algumas aqui, porque o objetivo é que se você tiver interesse, né, em conversar comigo, ou me perguntar coisas, ou até me contratar, ou quiser me contratar para fazer essa assessoria de adaptação, então eu estou à vontade. Eu só vou colocar alguns itens aqui que eu acho que são bem interessantes, né, e que a gente às vezes não pensa, mas uma alteração tão pequena, né? Mas que faz uma grande diferença. Então, no quarto, colocar um relógio digital com número grande, porque aí ele já vê, né? Já vê as horas, é fácil para ele se idoso geralmente gosta muito de saber as horas, então esse relógio digital com número grande é bacana. E ao lado da cama, uma mesinha de cabeceira, né, com um abajur, né? E isso é legal, porque ele pode deixar o abajur aceso antes dele se deitar na cama, né? Aí ele apaga a luz do quarto, mas ele deixa o abajur aceso. E depois, quando ele se deita, aí ele apaga a luz e vai se deitar. Então ele não fica sem luminosidade para ele chegar até na cama e se deitar. Então, uma mesinha de cabeceira com abajur foi uma boa coisa que a gente fez lá para minha mãe. Eu pus sala e copa, porque eu não sei onde que vocês deixam os telefones. Na casa da minha mãe, ela tem um telefone na copa e um telefone na sala, né? E aí a gente optou por telefone sem fio, por quê? Porque o telefone sem fio, ela pode levar com ela, né? E ela não precisa, quando toca o telefone, ela ir atender. O idoso pode carregar esse telefone sem fio com ele. Então, isso aí é muito bom, assim, a gente eliminar fios e cabos para que eles não tenham problema para se enroscar e esquece, às vezes levanta com fio e pode se machucar. E luz de emergência, tá? A gente colocou uma luz de emergência se ela estiver assistindo televisão, alguma coisa acabar a força, essa luz acende e acende em outro cômodo da casa também, que é na copa da casa dela. Então ela fica com dois cômodos acesos, né? E se ela precisar ir no banheiro enquanto não tiver energia, essas duas, o local onde está instalada essas duas lâmpadas está bem direcionado para ela. Ajudou bastante, vai ajudar bastante nesse momento. Na cozinha, uma coisa bem legal da gente pensar
eles gostam, né? Gostamos de café, aqui em casa gostamos muito de café, e a questão de esquentar a água no fogão é que pode ser um problema, porque na hora de coar o café, né, pode derrubar essa água quente no idoso. Então a sugestão é trocar por uma cafeteira elétrica e agora a gente tem essas de inox, então não tem mais aquela jarrinha, optar por essa e não pela aquela jarrinha de vidro, né? Porque a jarrinha de vidro também, se ela quebrar, ela são muitos pedaços de vidro, né? E pode machucar. E esse modelo de inox aí eu achei bem legal. Os fogões agora, ele já tem, a maioria já tem acendimento automático e botão de segurança. O que é esse botão de segurança do forno? Porque antes ligava a pessoa risca o fósforo e se o gás está vazando lá, dá uma explosão no banheiro, ó, no fogão, né, no forno. Então, agora já vem um botão de segurança, onde tem que ficar segurando um tempo para ele soltar o gás e aí é que o forno acende. Então, se você for trocar agora o fogão, dê preferência para esse de acendimento automático e esse botão de segurança eles já estão vindo. E também trocamos a torneira da cozinha por uma torneira monocomando, tanto da cozinha como aquela que eu já mostrei lá do banheiro, né? E isso facilita bastante porque eu estava com dificuldade de girar, né? De girar para abrir a torneira. Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre adaptações na casa de um idoso, né? De um ou mais idosos. E se você chegou agora, você pode depois buscar lá que a gente tem um material bacana com ideias para você fazer Aqui são pequenas adaptações, mas a gente pode fazer adaptações maiores, né? Conforme a pessoa necessita. A campainha de emergência é uma coisa bem legal, né? Na casa da minha mãe a gente tem esse modelo aqui, né? Que é um botãozinho que ela anda junto com ela e o outro é ligado aqui na minha casa. Então, se ela precisa de alguma coisa, ela quer conversar ou ela quer pedir alguma coisa, ela toca essa campainha e essa campainha toca aqui na minha casa. Mas aí a gente pode ver que tem vários outros modelos, né? Tem um aqui que pendura no pescoço, né? Ou carrega tipo um relógio mesmo, né? E tem uns conectados com o celular, tem um botão que aí ele dispara esse botão vermelho, ele dispara uma lâmpada, né? Um botão, esse aí é mais botão de emergência de banheiro, né? Se acontece alguma coisa, esse botão é mais usado, mas também, dependendo de onde o idoso mora, ele pode ter esse tipo de campainha ou botão de emergência, como a gente quiser chamar. Outras coisas que a gente precisa primar é o seguinte: este andador sem rodinha, minha mãe usou bastante ele, né? E esse andador foi muito importante para voltar ela a ter aquela autonomia que eu comentei lá no começo. Idosos que andam mais e que só precisam de uma ajuda, a gente tem esse modelo de andador com rodinha. Esse aí ele tem até freio ali, para um idoso mais esperto um pouco, né? Que ele até carrega ali, é uma bolsinha, ele pode carregar as coisinhas dele ali e ter essa locomoção. Então, para esse de rodinha, eu já diria que teria que ser um idoso um pouco mais esperto. E o sem rodinhas é um idoso que precisa de mais cuidado. E esse aí, o próprio idoso vai andando com ele e vai ficando legal, assim. A gente também tem ali a bengala de 4 apoios, né? A minha mãe não aceitou essa bengala. Ela disse que isso mais atrapalharia a vida dela do que ajudaria. Então, acho que a gente precisa escutar, né, o nosso idoso e perceber quais são as coisas que podem ajudá-lo, né, nesse momento em que ele está precisando, que a gente vai precisar fazer essas adaptações. Ele precisa querer, a gente precisa estar disposto a ajudar,
né? Existe muita coisa no mercado hoje em dia, né? Eu estou trazendo pequenas coisas aqui para mostrar, são pouquíssimas coisas diante do que o mercado oferece hoje. Então, a gente pode ajudar muito o nosso idoso a ter uma, uma autonomia, né, melhor, oferecendo para eles produtos que eles possam se ajudar, né? Na verdade é isso. Esses produtos estão aí para ajudar o idoso e para nos ajudar, como enquanto filhos, né? E os preços estão acessíveis, tem várias marcas e que a gente precisa estar fazendo sempre uma, uma busca, né, de que empresa oferece o mesmo produto por um preço melhor, né? Mas hoje em dia a casa dos idosos não precisa mais ser uma casa que a gente tenha medo, né, de ele ficar sozinho. Ele pode ter autonomia, sim, ajudado por todas essas coisas que eu já mostrei aqui e muito mais, né? O idoso hoje ele sabe o que ele quer, ele pode até ajudar você a escolher o que ele quer. E no caso da minha mãe, quando eu falo das torneiras, né, o idoso vai sinalizando para a gente as dificuldades que ele está tendo. Entende? No caso dela, assim, olha, eu não consigo abrir a torneira, eu não consigo virar né, a torneira, não consigo abrir. Então, o próprio idoso vai sinalizando para você quais são as dificuldades dele. E o mercado hoje, né, a gente busca muito material que a gente pode inserir na casa do nosso idoso, né, e para ajudá-lo a ter mais autonomia, porque ele precisa ter essa autonomia de volta, às vezes não é total, né, mas a gente tem muitos produtos que a gente consegue inserir e para segurança, né, para segurança deles. Eu sou Isabel do Experimente Organizar e agora eu estou fazendo essa live para falar que eu estou estou indo para o mundo virtual. Então posso fazer atendimento ao virtual, que é mais seguro e mais prático para você e para o seu idoso, né? Se você gostou da dica, se você quer mais coisas, você pode me acionar aqui no meu Instagram, Experimente Organizar. A gente pode fazer reuniões virtuais, você pode mostrar a casa do idoso para a gente conversar, né? Eu posso dar essa assessoria para você, é um novo trabalho que eu vou começar a fazer em breve. Eu já faço isso no presencial, mas agora, nesse momento em que tantas pessoas estão em casa e tantos idosos estão em casa, e a gente foi perceber quanta coisa que está fora da ordem, né? Então, se você tem pai, mãe idoso e precisa adequar a casa e quiser conversar comigo, então a gente pode marcar, né? Você entra em contato e a gente marca e eu posso dar essa assessoria virtual, né? Então é uma nova modalidade, a gente tem que se adequar, né? E tem muito mais coisa, né? Eu trouxe só aqui uma pincelada de algumas coisinhas que eu fiz na casa da minha mãe, tá bom? E mostrei aqui, mas assim, a gente pode fazer muito mais. Esse universo é muito maior e quanto mais a gente puder ajudar nosso pai e nossa mãe, mais autonomia dá para eles vão ficar felizes e a gente também. Né? E seguros, né? Eu acho que isso que é uma coisa muito importante. A gente dá segurança dentro da casa deles, porque eles estão dentro de casa, eles querem ficar na casa deles, mas acontece que a gente precisa dar essa segurança, né? A gente precisa entender isso e conversar com eles para que eles também possam entender, né? Que algumas alterações precisam ser feitas para a própria segurança dele. Eu sou Isabel Bossi, do Experimente Organizar, e falei aqui sobre adaptação, dicas de elaboração para adaptação da casa do idoso. Se você gostou dessa live, passa para frente, tá bom? Vai ficar gravado aqui no meu Instagram e eu também vou levar lá para o YouTube, tá? Na próxima
Na próxima semana, talvez eu vou falar aqui de um outro assunto, né, de organização. Vou ver um assunto legal para trazer também aqui e devagar a gente vai trazendo essa proposta, né, de organizar virtualmente. Ou seja, você mesmo faz na sua casa com a orientação de um personal organizer que sou eu, tá? Obrigado, boa noite e até na próxima.